meu mestrado, né? Meu mestrado, eu dediquei exatamente à bigorna do meu avô, né? Porque eu reconheci que no meu trabalho como clínico, eu estava fazendo algo muito diferente do que tem, né? A persistência, né? Do trabalho, que é um trabalho de transformação, né? Só que o meu material é a alma humana, né? Eu uso as coisas material, mas entre o divã e a bigorna estão lado a lado, né? É trabalho. E o Tagore, né, viveu o final do século XIX, começo do XX. Uma coisa um comentário que ele fazia, que ele se espantava, que começava a se fazer propaganda das coisas e realçando, assim, como bom, o fato de não ser tocado pela mão humana. Sim. Coisa assim, pasteurizada. Falava, isso é terrível. Isso é terrível. Enaltecendo o fato de não ter sido tocado pela mão humana. Isso foi... Eu lembro quando isso começou a ser divulgado, isso era um valor, né? Era um valor, quer dizer, olha só, né? Eu lembro que eu era menino, mas eu lembro com pesar disso, porque eu senti pesar. Que na casa onde vivia, meus pais tinham móveis de madeira, muito bonitos, né? Hoje a gente vai buscar em antiguidade, muito bonitos, né? A mesa da cozinha era de madeira, e aí surgiu as mesas de fórmica, né? Aí joga fora aquela. E começa a veicular, né? Preciso ter uma mesa de fórmica, né? E os pais entraram, claro, né? Jogaram a mesa e compraram uma mesa de fórmica, né? Nada a ver, né? Mas é isso foi divulgado como um valor, né? Levou muito tempo para se perceber que, peraí, né? Uma coisa não é bem assim, né? Eu tenho uma recordação de avô também. Meu avô tinha uma pequena metalúrgica, bem pequena. E ele fazia umas panelas, frigideiras, umas coisas assim, bem... E fazia também uns brinquedinhos de alumínio. Mas a minha recordação mais forte que eu tenho disso aí é o alumínio derretido, com aquele brilho assim, sendo derrubado dentro das forminhas lá, que ele mesmo que fazia, e que depois endurecia e virava outra coisa, né? Essa coisa da transformação. Que eu experimento também na cerâmica, né? Que o barro é um material e a cerâmica é outro. Né? Então é uma recordação muito forte para mim, aquele líquido que vira outra coisa, né? Sim, claro, né? São experiências, que eu diria assim, são experiências atávicas, né? A gente se encanta com isso, eu acho que elas são lindas experiências em si, elas são experiências que nos ensinam a viver, né? O senhor disse, né? Bigorna, a coisa que se transforma, né? Ensina a gente a viver. Roberto, é um questionamento. Assim, você coloca, é muito interessante essa linha de pensamento, porque parece que parte de nós tem um vínculo com a nossa história, mas não percebe isso. Sim, verdade. Eu estou falando um pouco até por mim. Quando você fala da bigorna, me remete também à minha infância. Mas, por outro lado, o mundo caminha numa outra dimensão, numa outra direção, ou sem esse tipo de percepção. Né? E aí você trata essa passagem, essa dificuldade das pessoas que estão meio nessa interface como um adoecimento. Né? É como entender, você usou algumas palavras assim de significado, ou de... Minha esposa pinta, ela pinta porcelana. E por muito tempo a gente guardou as porcelanas que ela pintou dentro dos armários, na despensa, em algum lugar. Né? Então percebendo esse valor que você menciona. Então assim, como que a gente vai passar por essa interface sem mudar desse vínculo histórico, ontológico, para um outro tipo de vida que parece que nós vamos perder essa dimensão, né? Sem adoecer. Como que eu passo por essa... Essa é uma questão. Essa é uma questão, né? É uma questão importante, né? Primeiro, por isso que eu fiz questão de começar tudo que eu falei afirmando o seguinte: tudo que eu estou falando
né? Eu falo informado pela clínica. Né? Por quê? Porque eu comecei a me dar conta dessas situações, né? Exatamente pela fala das pessoas, crianças, né? Adolescentes, né? E que foram me mostrando que a gente estava num tempo em que o adoecimento já não era bem o adoecimento de Freud. Né? Não era bem, porque o Freud falava de adoecimentos em termos de relação, em termos de sexualidade, né? E as pessoas começaram a me falar que era um adoecimento de perda de memória. Não só da memória histórica, né? Mas da memória das condições originárias do ser humano, esquecimento de si. Né? Isso é muito sério. Né? Uma das coisas que se discute hoje, né, é que a gente está assistindo, né, uma mutação do ser humano. Né? A gente está assistindo uma mutação. Isso é um outro tema, né, que não é o tema do que a gente está conversando hoje, mas uma das coisas que a gente vai observando, a gente está observando o modo como o ser humano ele se encaminha para o futuro. Né? Existe um mal-estar. Né? A história caminha. Né? A história caminha. Agora, a grande questão é com o caminhar da história, né, o que acontece, né, com essa dimensão que eu estou chamando de ontológica. Né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, né, de coisas que a gente vai observar como mutação humana. Né? Uma coisa que nós estamos observando, por exemplo, se vocês observam na rua, né, nos espaços, a gente vai perceber, por exemplo, né, que existe toda uma organização estética presente na atualidade, onde você pode reconhecer a tentativa, principalmente dos jovens, da recuperação do corpo tribal. Né? Do corpo tribal. Então você percebe, por exemplo, né, toda a hipertrofia do uso, por exemplo, da tatuagem. Né? E a questão da tatuagem, ela se amplia, né, não só para a questão da tatuagem, mas inclusive para a transformação da própria corporeidade. Né? Aqui a gente não vê tanto isso, por exemplo, no exterior você vê pessoas que fazem cirurgias, né, para modificar a sua corporeidade, tentando fazer da sua corporeidade uma mestiçagem com o mundo animal. Você vê isso. Né? Então, pessoas que fazem tatuagem para parecer uma onça, né? Pessoas que vão usar, por exemplo, argolas, que lembram, por exemplo, as argolas de touro, pessoas que implantam chifres, né? Vocês devem ter visto isso por aí, né? Em revistas, quer dizer, o que é isso? Como fenômeno? Sim, tem toda a dimensão estética, né? Mas a gente pode perceber que aí é a tentativa, né, de fazer essa interface com o mundo animal, é uma certa saudade do originário, é uma tentativa de recuperar. Não sei se de fato é uma recuperação, é para a gente ver o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, para a gente observar, mas é a tentativa de restabelecer o contato com o elo perdido. Só que numa dimensão tribal, né, nessa converso, né, com alguns filósofos, né, pesquisadores com quem às vezes eu trabalho na Rússia, né, eles dizem o seguinte: o que a gente pode perceber é o desenvolvimento nessa linha de uma espiritualidade, uma infra-espiritualidade, né, pelo fato de que, por exemplo, a gente conhece no mundo ocidental uma espiritualidade que é voltada para o absoluto, né, mas você tem uma espiritualidade voltada para o mundo animal, né, como essa. Quer dizer, isso é saudade do originário. Né? Esse meu amigo lá na Rússia disse assim, eu tenho um outro amigo, ele estava me contando, é um artista, né? E a intervenção artística dele, né, é a seguinte: ele vive numa jaula, né? Ele vive numa jaula como um cachorro, né? Ele fala, é muito sério o que ele está fazendo, né? E ele, em praça pública, ele vive semanas na jaula e fica como um cachorro. É a intervenção que ele faz, mas é uma intervenção que fala disto, né? É um cara que faz isso deliberadamente, né? Mas a gente vê que é uma dimensão da tentativa de procurar o originário por aí. E você tem uma outra mutação ocorrendo, né, também problemática, mutação antropológica, que é uma mestiçagem com a máquina. Né? Você vai ter, por exemplo, todo um grupo de pessoas que anseiam
a transformação da sua corporeidade para que ela possa ser uma interface com o mundo digital. Né? É o modelo biônico de ser humano. Quer dizer, o que vai acontecer? Ciborgue. Ciborgue. O que vai acontecer? Está acontecendo isso. Né? Está acontecendo. Existem pessoas que implantam já chips, quer dizer, todo um movimento, né, que vê nesta possibilidade, né, um caminho de futuro para a humanidade. Vamos ver. Né? Talvez não, né? O que eu vejo na clínica, não vai ver, né? o que eu vejo na clínica não é bem isso. Aqui não. Né? O que eu vejo na clínica não é bem isso. Né? O que eu vejo na clínica, eu fico preocupado com esses caminhos. Né? Eu fico preocupado. Não, mas só voltando, Sim. Quando você fala da clínica do adoecimento, você está pegando talvez um grupo de pessoas que não conseguem ver o mundo nesse caminhar que ele está indo. Uhum. E aí ele tem uma certa dificuldade de adequação, ou de rejeição, ou de, né? Mas a maioria, a minha preocupação, o meu sofrimento, eu estou pensando em mim, mas penso no meu Sim, neto também, claro, porque muito claro. do que você colocou, Sim. eu vejo as consequências no meu neto. Parece que a maioria não tem essa percepção dessa conexão com o originário, né? Eu não sei pelo seguinte, né? Sim, eu tenho dois viés. Né? Um viés eu vejo pessoas que vivem um mal-estar. Esse é um viés. Uhum. Agora, tem um outro viés, que também para mim é importante, porque eu sou professor. Né? Eu sou professor, eu dou aula, né, de psicologia. Uma das coisas que para mim é muito cara, né, é o fato de que eu dou aula para o primeiro ano. Os alunos que estão entrando, né, na faculdade. Eu gosto muito de dar aula para eles, né? Gosto mais de dar aula para eles do que dar aula para o pessoal que faz pós-graduação. O pessoal de pós-graduação já está meio, né? Cabeça feita. Cabeça feita, já estão um pouco distorcidos, né? Deformado. É verdade, eu não gosto muito não, né? Agora, com a garotada que está chegando eu gosto, né? Porque eles têm uma vivacidade, eles têm um saber espontâneo, né? Muito original e é muito interessante, né? Então, uma das coisas que eu observo, né, e é possível observar, é as transformações dos jovens do primeiro ano ao longo dos anos. Né? Isso é uma coisa interessante para mim, né? Porque uma das coisas que eu vou percebendo, por exemplo, isso que você está colocando, sim, é a mentalidade dominante. Né? A mentalidade dominante, é uma mentalidade extremamente sedutora, né? Porque ela também é veiculada pela mídia, né? Então ela é sedutora, né? Tem outros interesses nesses movimentos todos que vão ocorrendo, né? Interesses econômicos, políticos e coisas assim. Agora, é muito interessante o que eu tenho como testemunho, né, da garotada que chega, né? Porque aproximadamente, né, há uns 10 anos, né, eu vejo um jovem que vai chegando que é um pouco diferente. Né? É um pouco diferente. Né? Um pouco diferente porque eles são jovens que vivem no mal-estar exatamente buscando outro tipo de perspectiva. Né? Uma perspectiva que tem a ver com isso que nós estamos conversando, com a dimensão ontológica. Né? Eles vêm me procurar para conversar. Né? Outro dia veio um rapaz, né? Estava se formando, ele entrou, posso conversar, professor? Pode conversar. Entrou e falou para mim assim, professor, estou sofrendo muito, né? Vou me formar, não sei o que vou fazer. Eu falei, bom, isso é... Né? Mais um. Bem-vindo ao clube. Sim, vamos lá, né? Ele falou, mas não é só isso, não. Ele falou assim, esses anos que eu estudei aqui, professor, eu morei no CRUSP. Né? Morei no CRUSP. Professor, eu fiz tanta bobagem. Ele falou para mim, falou assim, eu fiz tanta bobagem. Fiz tanta bobagem, né? Tanta bobagem que eu fiz, mas não tem nada, tudo que eu fiz não tinha nada a ver comigo. Tanta bobagem, professor, né? E falou assim, sabe, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa para me encontrar porque eu me perdi. Né? Professor, o senhor me ajuda a ler as Ilíadas?
Se topa a gente ler as Ilíadas, eu venho aqui conversar, a gente lê junto. O que é isso? Que demanda é essa? Né? E isso tem sido cada vez mais frequente, né? Na garotada que vai chegando. Quer dizer, eu reconheço nisso um mal-estar, né? Onde há esse anseio de alguma outra coisa que não está mais disponível, né? E que vem, né? Eu quero ver as Ilíadas. Que sonho é esse, né? É um sonho de um mundo que não está disponível. Eu tenho, assim, às vezes um entendimento que, principalmente depois da Segunda Grande Guerra, o mundo vive um período de fartura. Né? Sim. Tudo é muito farto. Tudo vem sem muito esforço. Né? Só que farta a gente, né? Não, mas aí Farta humanidade. você não tem mais a necessidade de refazer ou fazer as coisas. Verdade. Tudo está à sua disposição, tudo lá. Desde o potinho de cerâmica que tenha... não é mais uma questão de qualidade, porque não tem a pessoalidade, né, de quem fez, né? Mas ele tem a mesma funcionalidade. Né? Então o mundo vive um momento de fartura onde o que... Você falando, eu fui resgatando alguma coisa, o prato da minha mãe com a ponta quebrada. Sim. Eu não jogava fora, talvez porque fosse difícil de comprar outro, mas porque aquilo tinha um valor para ela. Para a gente talvez não... A gente falou, pô, mas fica usando esse prato quebrado, mas para ela tinha uma significância. Claro. Né? Claro. Então, assim, acho que esse momento de fartura que o mundo vive leva a gente para uma falta de significância nas coisas. Então, mas é isso que eu digo, né? É uma fartura, mas é uma fartura sedutora. Que é o mundo do marketing. Exatamente, é sedutora, né? Sedutora, que é assim, né? Para que se vive isso tudo, e a gente tem, por isso que eu contei o caso do garoto de 16, 17 anos, tem tudo. Tem tudo, mas não tem a própria possibilidade de se sentir vivo. Acho que esse movimento também, por exemplo, esse movimento das pessoas voltarem a cozinhar, Sim. Eu acho isso super interessante e super importante. Denuncia essa necessidade. Sim. São vários caminhos de busca, né, dessa que a gente está chamando de originário, né, da memória dos fundamentos. Gilberto, nessa linha, eu queria que você se estendesse um pouquinho na questão da relação com as coisas, disso de haver uma continuidade de si. Sim. Esse ponto, para mim, é muito elucidativo. Sim, isso é verdade. Isso é sério, né? Para mim, é chave isso aí. Claro. Porque eu trabalho muito com essa questão do corpo. Perfeito. Que eu estou usando no sentido que você usa materialidade. Sei. Porque a noção de corpo, ela já traz uma proibição em si, que a materialidade não tem. Sim, ela estende. Mas a mesma coisa, enquanto que essa relação com algo, Sim. não com uma ideia. Justamente o problema da ideia na cabeça, onde não tem o fazer. Enquanto que o corpo necessariamente é uma relação, não uma comunicação. Sim. Então, é algo implicitamente dialógico, Perfeito. estético, etc. Perfeito, sim. Então, porque o que eu observo é assim, né? Quer dizer, e eu observo isso porque a gente vai percebendo, por exemplo, né, qual o sentido das coisas. Para mim é muito importante, deixa eu fazer um preâmbulo, né, explicar o que eu quero dizer. Para mim é muito importante observar qual é o contraste disso tudo que nós estamos conversando com o adoecimento humano. Né? Porque para mim é assim, a coisa que eu hoje tenho convicção, né, que a pessoa que mais sabe da condição humana é a pessoa doente. Né? É a pessoa que adoeceu, aquela que mais sabe. Né? Porque ela tem um saber sobre a condição humana, sobre as necessidades humanas, né, a partir do sofrimento, a partir do negativo. Né? Então ela tem as marcas da ausência do evento no seu próprio ser, no seu próprio corpo. Né? E nesse sentido, o que a gente pode observar, né, é que quando a coisa acontece, e a coisa acontece, né, quer dizer, quando a gente pode fazer a coisa, mas não só aí, a coisa também acontece quando ela surge como oferta na relação interhumana.
né? Existem objetos que eles são, que é um pouco o que você estava falando há pouco, por exemplo, do prato da sua avó, né? Existem objetos, né, que passam a ter uma significação muito importante, porque são objetos que nos fazem, que marcam determinadas relações, né? O que a gente observa? A gente observa que a presença desses objetos, eles são importantes em si, né? Mas o fato, por exemplo, das pessoas, né, poderem conviver com esses objetos, né, tê-los, né, no seu espaço existencial. Esses objetos, né, implica, na verdade, na possibilidade de ela estar em contínua restauração de si. Contínua, né? Você observa na psicose, né, a importância do objeto. Por exemplo, se você tem uma criança muito psicótica, né, a criança psicótica, ela tem uma relação com as coisas absurda. Então, de tal ordem assim. Por exemplo, todo dia eu tenho esse copo na sala, nesse lugar, né, quando eu recebo essa criança psicótica. Um dia, eu coloquei esse copo aqui, né, ou ele deixou de existir. O que acontece? A criança tem um surto. Né? Ela tem um surto. A criança psicótica, ela necessita da presença daquelas coisas que implicam a sua familiaridade, que implicam as suas relações mais significativas, para ela não se perder de si. Mas isso não é só verdade com a criança psicótica. É que aqui você tem uma dimensão de urgência, né? Mas isso é verdade para todos nós, né? Por isso que a gente vai, de alguma forma, né, habitando o mundo com as coisas que não são significativas, né? E ela sim garante a permanência do si mesmo, né? Porque nós somos seres que estão sempre deslizando em si mesmo, né? A gente está sempre, né, para a própria condição humana, a gente está sempre se desmanchando, né? E recriando outra vez, né? A gente está sempre nesse fluxo. E os objetos que estão de alguma forma presentes no nosso ambiente, ele me devolve, ele me remete à minha história, né? Eu tenho essa história também que para mim é tão significativa, né? Teve uma época que estava tentando aprender russo, né? E eu ia à casa da professora, né, que era russa, e morava com a sua mãe, né? E vocês sabem que uma das coisas que existe, né, nas casas russas, elas têm nos cantos, né, em determinados cantos da casa, ela tem os ícones, né? E essa senhorinha, né, ela tinha os ícones dela na cozinha da casa, né? E aconteceu que houve vazamento do gás, né? E a filha dela estava em outra dependência da casa e sentiu o cheiro. E a mãe estava cozinhando. E ela se lembrou imediatamente da lâmpada do ícone, porque tem né, a lampadinha de azeite lá, né, acesa, né? E a filha ficou preocupada que com aquele cheiro vazando que pudesse explodir. E ela gritou para a mãe, sai da cozinha, sai da cozinha. E de fato pegou fogo, né? Ela saiu correndo, gritando para a mãe, né? A mãe demorou para sair, por fim a mãe saiu. Com o quê? Com os ícones, né? Com os ícones. Quer dizer, a mãe correu o risco de morrer para salvar os ícones. O que é isto? Né? Não é só porque os ícones são sagrados, mas são sagrados por muitas coisas, não porque tem a ver com a sua religiosidade, mas são os ícones que foram ofertados pela sua família, que vieram, quer dizer, são os objetos que garantem a sua estabilidade, são os objetos que a devolvem a si mesma, né? E todos nós temos essas relações com as coisas, né? Alguns objetos mais significativos que os outros, mas eles promovem a manutenção de si mesmo, eles nos remetem às pessoas que não são significativas, porque, vamos dizer o seguinte, né? A nossa sanidade mental, né? Todos nós somos um pouco insanos, né? A nossa sanidade mental, ela é garantida pela rede relacional que nós temos, né? Pelas relações que nós temos. Se a gente perde essa rede, não garante que a gente vai continuar sã, né? A possibilidade de a gente enlouquecer é muito maior, né? São as relações que nos mantêm, né? Elas dão a sustentação para o nosso modo de ser. Agora, essa rede relacional, ela se presentifica simbolicamente por cada coisa que está presente no ambiente que nós vivemos, né? Então, é a estabilidade, é a relação com o outro, é a relação com a história, né? É o espelho de mim mesmo, né? Porque esse objeto, de repente, ele fala da minha alma, né? Ele reflete a mim mesmo,
E ele garante, né, a possibilidade da existência contínua do sentido de si. É fundamental. Né? É fundamental. E isso que me parece preocupante, porque no mundo atual isso fica como que perdido. Né? Que é o que você estava colocando. Né? É fundamental. Né? Para os alunos meus também, que eu também dou aula, Sim. eu nomeei esses dos objetos, eu não conhecia tudo isso que você estava falando, mas eu nomeei como geografia sentimental. Perfeito. É, exatamente. É um apoio necessário, Necessário. para uma atuação. É necessário. Eu diria assim, né? Eu diria isso assim. Não é uma necessidade psicológica. É uma necessidade ontológica. O Mário Schemberg, Sim. uma vez, conversando comigo, ele fez uma colocação muito curiosa nessa área. Ele disse, olha, Sérgio, o indiano, quando ele faz uma pintura, para ele, é uma parede branca. Uhum. O chinês, por exemplo, ele faz aquela névoa com uma garça, Sim. uma nuvenzinha, uma casinha, umas pedras. Então, o chinês não faz isso porque ele é figurativo, ou o indiano porque ele é Claro. abstrato. Mas são as condições materiais Claro. necessárias para um fazer Exatamente. dele. Para um fazer, eu diria, agregaria uma coisa. Para um fazer e para existir como ser. Então, exatamente. Sem dúvida. Não é? Por isso que não é só um fenômeno estético, desenraizado de toda a condição que a pessoa se encontra. Certamente. A gente poderia dizer, talvez, que o fazer sem esse ser não é fazer, né? Exato. Os antigos gregos falavam saber fazer, Isso. que já tem Concordo. a ligação. Eu concordo, concordo, sim, verdade. Por exemplo, nessa tigelinha que a gente compra no supermercado, Sim. não tem o fazer. Não. Menos ainda saber fazer. Aí já pedi muito. O Sérgio sempre fala, além dessa geografia, Sim. ele fala também que cada um tem essa sua geografia e seu enxovalzinho. Enxovalzinho. O dot. É tudo que vem com... Não é bem dot. O dot É um enxovalzinho. Obrigado pela lembrança do termo, assim, né? Uma vez a gente até conversou, né? Porque para mim é tão nítido isso do que é feito, né? Como algo que é feito por alguém, né? Tem alguém, tem presença, tem marca da mão humana, carrega isso. Isso remete à humanidade, né? E remete, mas aí tem coisas que parece que não remetem, né? Sim. Que são como que inóspitas, que são como que feitas por ninguém, né? Isso é uma coisa tão chocante, né? E a gente convive com muitas delas. Sim. E aí tem algo que para mim é muito intrigante também, que é a capacidade da criatividade humana de reposicionar as coisas. Né? Porque a gente conversou sobre coisas que são feitas com uma intenção, com um gesto mesmo, né? E que carregam isso, né? História e tem alma. Agora, tem coisas que são completamente diferentes, com outra origem, né? Com outra feitura, se a gente puder usar esse mesmo verbo, mas que podem adquirir esse caráter ontológico mesmo. Né? Essa é a questão do Museu do Objeto Lírico. E do exemplo também daquele presente que você recebeu, que era um bichinho de pelúcia, você recebeu de alguém, e era um bichinho de pelúcia que era um produto de propaganda de uma marca. Sim. Você tinha que colecionar as embalagens, né, e trocar por esse produto. Então é uma coisa completamente espúria, sedutora, feita para incentivar o consumo, mas aí o gesto dela recoloca isso em outro... Outorga ela uma qualidade lírica. A vaquinha da Parma. Outorga a dimensão lírica. É isso, né? Na medida que existe a experiência interhumana, há ainda possibilidade do resgate. Né? Porque singulariza, né? E isso singulariza.
A hora que você tem produção, você não tem objeto. A rigor. Lá na França fizeram uma exposição sobre objeto, uma tentativa de introduzir o conceito de objeto nas categorias de artes. Isso é de 1935. Até essa data não havia a noção, o conceito de objeto em arte. Então essa exposição que implicava objetos achados, enfim, objetos esquecidos, objetos encontrados, objetos feitos por artistas, ela chamava-se a crise do objeto. Quer dizer, o objeto é proposto na arte a partir da crise dele enquanto produção, percebe? Sim. Não enquanto um fazer. Sim. Ou seja, há uma percepção, por parte dos artistas, pelo menos, desse atravessar que o fazer traz. Sem ele você não tem o gesto, né? Você não tem a presença, você não tem o corpo, justamente. Né? O objeto se pessoaliza, né? Exatamente. Ele se pessoaliza, mesmo a vaquinha da Parmalat. Acho que eu vou ter que ir, que eu tenho ainda uma outra. Tiago, muito obrigada de você ter proporcionado esse encontro. Gostoso. Obrigado a vocês, na verdade. Muito bom, muito bom. A intimidade faz falta, né? Muito bom. Alguma questão que você fez? Imagina. Não. Todas. Tá bom. Vai ter muitas reverberações ainda. Obrigada. E vocês vão todos trabalhar com madeira? Sim. Agora vem a parte prática, né? Então, depois a gente vai conversar sobre os horários, a gente se divide em grupos menores, grupos dependendo da disponibilidade também, né, de cada um. E aí o convite é para que a gente faça um objeto muito simples, que é um banquinho, mas que a gente faça de um modo em que essas questões todas inevitavelmente vão aparecer, né? O modo de intervir, de transformar a madeira, acontece através das ferramentas manuais. Eu acho que isso não só permite um contato mais estreito, mais próximo com o material, né? Para mim, acho que é uma coisa um pouco inevitável. Posso compartilhar isso com vocês. Eu nasci prematuro e eu fui primeiro para a máquina, né? Antes de ir para o colo da minha mãe. Assim. Então, para mim, a noção de que a máquina é algo que obstaculiza é muito precoce. Né? Eu ainda uso máquinas para trabalhar com madeira, não sou assim, nenhum ludista, não sou contra a máquina. Assim. Mas acho que é necessário ter essa noção de que a máquina interrompe, a máquina entra na frente. Né? Sim. Então, minha proposta tem a ver com poder ter esse contato mais próximo mesmo com o material e descobrir nele toda essa beleza, que às vezes está... Tem um último gesto, assim, que eu já vou mostrar uma coisinha para vocês, para a gente encerrar, mas permite conhecer essa beleza e que às vezes está escondida, que às vezes a gente pode conceber, imaginar um objeto, né? E acontece no percurso, né, em que a gente está fazendo, começa esse diálogo, né? Ou continua esse diálogo, e aí às vezes a coisa, a matéria mostra ali, né, pra gente para onde quer ir, né? Ou o que pode acontecer. E às vezes a gente está mais desperto ou não para interagir com isso, né? O Gadamer tem um livro bonito sobre a poesia do Paul Celan, né? Que é um poeta difícil assim de entender e tudo. E aí ele escreveu um livro ele fez uma hermenêutica sobre essa poesia, né? E aí ele explica uma hora o método dele, assim, ele foi para um lugar e começou a ler os poemas,
né? Foi para uma casa assim, na praia e começou a ler os poemas. E aí ele fala, não, mas fazer essa hermenêutica é muito simples, é só começar a ler e o sentido emerge. É só você estar desperto. É só estar acordado. Bom, às vezes estar acordado não é tão simples, tem um trajeto também, especialmente se essas questões todas vão ficando tão distantes da gente, assim, né? Então a proposta da parte prática, que a gente construa isso usando as ferramentas e usando todo um modo de pensar que é pré-moderno, né? Onde a partir quem precisa de números e de medidas e de planos de corte, nessas listas com as madeiras que a gente vai usar e as medidas, isso tem muito mais a ver com a máquina e com a produção industrial do que com outros jeitos de construir que dependem muito mais da medida humana, literalmente. Né? Os gregos falavam do módulo, como unidade de medida, que era o palmo, que é o palmo de cada um, e que tem uma relação direta com o corpo, né? Com as proporções do próprio corpo. Né? Então o banquinho que a gente vai construir parte do tamanho de cada um, porque determina aí o tamanho, a largura para ter estabilidade, a altura para ser confortável para subir, né? Tudo isso. Então essa é a parte prática. Vocês vão fazer o colo? Vamos ver, vai ser para descansar. Então essa vem a parte prática. Obrigado, Gilberto. Achei, beleza. Assim, vocês têm uma boa experiência. Madeira é atávica, né? Madeira é a matéria das matérias, né? É o berço, né? É a coisa, a casa e o caixão, né? Pronto, né? E a cruz. A ontologia, a teleologia. A raiz é mãe, né?